queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós estamos aqui para o Momento EBD e vamos estudar a lição 3 da nossa revista. Essa lição tem por título Por que o mundo está como está? Mas antes, vamos orar? Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, por essa ferramenta que a gente pode usar, Pai, e com ela chegar a outros lugares, em momentos diferentes, compartilhar da Tua Palavra. Muito obrigada por aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. E eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude a conseguir compartilhar aquilo que o Senhor me ensinou através dessa lição. Pai, fala conosco, em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Bom, essa lição começa com uma indagação, né? Por que o mundo está como está? E o texto base para a lição a gente encontra lá no capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 ao versículo 32. Você pode abrir aí na sua casa e conferir. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, é uma carta aos Romanos, né? E ele está falando sobre a realidade das pessoas ali naquele tempo. O pecado, a realidade do pecado. E ele diz que as pessoas, conhecendo a Deus, escolheram adorar coisas criadas em vez do próprio Criador. E a vida delas está cheia de malícia, perversidade, fofoca, ambição, enfim. Ele vai enumerar várias coisas e você pode conferir aí na sua Bíblia. O foco da nossa lição se encontra nessa pergunta do título, mas para responder a pergunta, o autor propõe que a gente faça um percurso entre 4 pontos. E para fazer esse percurso, a gente vai também olhar para outros momentos da história, outros versículos bíblicos. No primeiro ponto, o autor nos leva lá para o início, lá para o Gênesis, para a narrativa ali da criação e dos primeiros acontecimentos, para a gente entender um pouco da realidade pecaminosa, da natureza pecaminosa do ser humano, da corrupção da humanidade. Então vamos pensar um pouquinho nesses primeiros capítulos da história da humanidade. A gente sabe, você deve conhecer o relato ali de Gênesis, que Deus, em sua grandeza e soberania, criou todas as coisas. E criou para o louvor de sua glória. Criou o ser humano para servir a Ele, no sentido de adorá-lo, e para cumprir o propósito para Ele designado, cultivar o jardim. Então, para a humanidade, para o ser humano, estava o culto e o cultivo, a cultura. Dentre toda a liberdade que Deus deu para o primeiro casal, Adão e Eva, havia uma restrição, que era não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas a gente sabe pela história que eles comeram, eles desobedeceram. E quando eles comeram, quando esse primeiro casal comeu o fruto que Deus havia proibido, eles se submeteram à serpente, se submeteram a Satanás. Porque a gente vê que no capítulo 3, a serpente vai dizer para Eva que se eles comessem do fruto, certamente eles não morreriam. Mas Deus, no capítulo 2, já havia dito que se eles comessem, eles com certeza morreriam. Adão e Eva, então, escolheram se submeter à serpente. Eles escolheram depositar a confiança deles na palavra da serpente, em vez de continuar depositando a confiança no Criador. Nisso, a gente vê a origem da idolatria, a gente vê ali o pecado. Eles submeteram o seu coração e redirecionaram o seu coração, a sua adoração, para outra coisa em vez do Senhor. E é disso que Paulo está falando que está acontecendo lá em Romanos também, quando a humanidade está adorando, submetendo a devoção do coração às coisas criadas em vez do Criador. É o desejo, a preferência, a escolha por qualquer outra coisa. A gente vê em Tiago, no capítulo 1, versículo 14, que a nossa tentação vem dos nossos próprios desejos, que
que nos seduzem, arrastam e dão luz ao pecado. O pecado, quando desenvolvido plenamente, gera a morte. A gente vê então nesse primeiro ponto que o primeiro casal pecou. O pecado entrou no mundo, desequilibrou todas as coisas, o relacionamento do ser humano com Deus, consigo mesmo e um com o outro. E disso veio a corrupção da humanidade. Agora, passando para um segundo ponto que o autor também levanta, é o fato de o ser humano não temer a Deus, não temer o julgamento de Deus. E a gente vê no decorrer de toda a Escritura Sagrada que nós somos chamados a temer o Senhor. A gente vê lá no Salmo de Davi, Salmo 33, versículo 6, o seguinte: que o mundo inteiro tema o Senhor, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Tremer diante do Senhor significa que eu sei diante de quem eu estou. Significa que eu sei quem é o único Deus grande e temível. E quantas vezes a gente vê essa expressão no decorrer da Bíblia, né? O Senhor grande e temível. Diante desse Senhor, eu sou apenas um sopro. E um sopro desse próprio Deus. Ainda lá em Romanos, a gente vê precisamente no versículo 6 do capítulo 2, que Paulo dirá que Deus julgará cada um segundo os seus atos, e que o dia se aproxima quando o juízo de Deus se revelará. Um dos porquês, na verdade, compondo o porquê de o mundo estar como está, é o fato do ser humano não temer a Deus. O ser humano se volta contra Deus e não o teme como o Senhor grande e temível, como aquele que julgará todos os nossos atos. É por isso que não funciona, por exemplo, falar sobre a graça revelada em Jesus quando não há convicção do pecado. Nós somos pecadores e o sacrifício de Jesus nos justifica, nos purifica de todo pecado. Mas nós precisamos ter convicção desse pecado e, você sabe, confessá-lo. Um outro ponto, o terceiro ponto levantado pelo autor na nossa lição para responder o porquê o mundo está como está, é o fato do ser humano não observar a revelação natural de Deus. O que seria essa revelação natural? Essa revelação natural é a natureza, é a criação, é aquilo que Deus criou. Mas eu diria que o problema não está somente em não observar, mas também em interpretar mal. Nós conseguimos observar algumas coisas, o ser humano consegue, e a Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, a natureza proclama a glória de Deus. Nós conseguimos observar, mas nós podemos observar e interpretar mal, e por isso perverter o seu significado. Paulo está falando um pouco disso ali em Romanos, quando ele diz que as pessoas estão adorando as coisas criadas em vez do Criador, ou seja, elas estão observando as coisas criadas, mas elas estão pervertendo o significado e o lugar dessas coisas. Assim também quando ele diz que as pessoas estão preferindo aquilo que não é natural em lugar daquilo que é natural. Ou seja, mais uma vez, elas estão pervertendo o lugar, o significado dessas coisas e trocando, dispondo da forma como bem lhe entendem, não da forma como o Criador projetou e designou para que fosse. Então, o problema não está somente em não observar, mas em interpretar mal e perverter. Eu gosto de uma citação de um teólogo do século XIX, o nome dele é Abraham Kuyper, e ele diz o seguinte: a pessoa descuidada não é capaz de observar na natureza e em toda a criação nada mais além da aparência externa das coisas. Todos aqueles que são instruídos pela palavra de Deus sabem, no que diz respeito à criação divina, que por detrás dessa natureza, atrás dessa criação, existe uma operação secreta, velada do poder e sabedoria de Deus. Ou seja,
Só é possível interpretar bem a natureza criada, a revelação natural de Deus, através da palavra de Deus, através do Evangelho. Então a gente não pode só observar, mas a gente precisa interpretar bem para que as coisas estejam no lugar certo. E isso nos leva ao quarto ponto que o autor nos traz, que é justamente o homem não conhecer o Evangelho, o homem não conhecer a revelação especial de Deus. E o Evangelho é Jesus. O Evangelho, a boa notícia, a boa nova, é Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente vê Jesus revelado nas Escrituras. Jesus é quem traz nova vida para aqueles que a Ele se rendem. E com isso traz um novo olhar para todas as coisas. A partir do relacionamento com Jesus, dessa nova vida que Jesus proporciona, é que o homem consegue olhar para toda a realidade à sua volta e vê-la conforme aquilo que o Criador projetou. Através desses 4 pontos, a gente consegue responder que o mundo está como está porque a humanidade se rebelou contra Deus, a humanidade desobedeceu a Deus, a humanidade cometeu idolatria, colocando qualquer outra coisa no lugar do Criador como foco da sua adoração, em vez do próprio Senhor. A humanidade não teme ao Senhor, a humanidade não interpreta, não observa a revelação natural, a criação. E isso faz porque não conhece o Evangelho, a revelação especial, não conhece a Jesus ou o rejeita. Frente a isso, o que nós, que somos cristãos, devemos fazer? Aquilo que o próprio Jesus nos disse: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer tudo aquilo que Ele ordenou. E Ele estará conosco até o fim dos séculos. Eu espero que isso que nós aprendemos hoje modifique as nossas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe.